você piscou. E o sonho virou pesadelo. O time que entrou como símbolo da esperança sul-americana, o representante de uma torcida que move multidões e empilha promessas, saiu de cabeça baixa. Não foi um simples revés. Foi uma eliminação que sacudiu o continente, que repercutiu em todas as rodas de conversa, de botequins no Brasil até redações esportivas da Europa. O Flamengo caiu. E caiu de um jeito que nem seus críticos mais duros previram. Com 4 gols nas costas e o peso de uma derrota que escancara, mais uma vez, o abismo que ainda separa ambição de execução. O placar final, 4-2, não contou tudo. Os jornais não pouparam tinta, as câmeras não pouparam closes, e as redes sociais não perdoaram. Porque quando se trata do Flamengo, tudo é superlativo. O amor, o ódio, a expectativa e a decepção. No apito final, não foi só o silêncio que dominou o vestiário. Foi o barulho do mundo lá fora. E esse mundo, meu amigo, reagiu. Desde as primeiras horas após o jogo, os principais portais internacionais estamparam a manchete da queda do gigante brasileiro. A Bild da Alemanha resumiu com frieza germânica: o projeto de grandeza do Brasil colapsa frente à eficiência europeia. Já o L'Équipe da França preferiu um tom mais técnico. Quando o ritmo acelera, o Flamengo ainda engasga. A elite mundial não espera por ninguém. O impacto da eliminação não se restringiu ao resultado em campo. O mundo esportivo, em peso, começou a se perguntar: até quando o futebol sul-americano vai viver de glórias do passado? Até quando os clubes vão se contentar em sonhar com o topo sem mudar o patamar da preparação? O site The Athletic, sempre preciso em suas análises, foi direto ao ponto. Não é uma questão de talento, é uma questão de estrutura. E nesse quesito, o Flamengo ainda joga um torneio paralelo. Já a tradicional Gazzetta dello Sport da Itália foi ainda mais ácida. O Flamengo chegou como campeão de um continente e saiu como aprendiz de um outro mundo. O tom da crítica mundial foi quase unânime. O Flamengo foi superado não apenas tecnicamente, mas mentalmente. Entrou em campo com a ilusão de que poderia impor seu ritmo e saiu como quem levou um choque de realidade. O futebol europeu, quando quer, é uma máquina. E quem não entende isso antes de entrar em campo, aprende da pior forma. Mas o que talvez tenha doído mais não foram os comentários europeus. Foi o eco do próprio continente sul-americano, que parece ter se cansado das promessas não cumpridas. Veículos como o Olé, da Argentina, não perderam a chance. Prometeram revanche, entregaram drama. O Flamengo sai do Mundial como símbolo da frustração de um continente. No Chile, o La Tercera foi mais comedido, mas igualmente preciso. O problema não é perder, é não saber competir em alto nível. Já no México, o Record ironizou. Tanto falavam em confronto de titãs, e assistimos a um abismo técnico. As críticas vieram de todos os lados. Até mesmo os comentaristas mais alinhados com o futebol brasileiro usaram a palavra que ninguém queria ouvir: fracasso. E quando essa palavra aparece, é porque a queda não foi só no campo. Foi simbólica, foi institucional. Foi um baque que obriga o Flamengo e outros clubes que sonham alto a repensar tudo. Nos bastidores, a repercussão foi ainda mais forte. Especialistas internacionais passaram a discutir os modelos de gestão dos clubes sul-americanos. O espanhol Marca publicou um artigo que viralizou em poucas horas. Enquanto o futebol europeu debate inteligência artificial, biomecânica e nutrição avançada, a América do Sul ainda celebra discursos motivacionais e promessas de raça. E isso, no futebol moderno, é suicídio tático. No Reino Unido, o The Guardian lançou uma provocação em editorial. Se o Flamengo é o melhor que a América do Sul pode oferecer, então o Mundial continuará sendo um torneio de um lado só. E aí está a ferida mais aberta de todas. Porque não se tratou de uma goleada aleatória, de um tropeço pontual. Foi uma exposição. O Flamengo, com sua torcida inflamada, sua história rica e seu elenco de respeito, foi apresentado ao que há de mais moderno, intenso e preciso no futebol mundial. E não conseguiu acompanhar. Não faltaram momentos de brilho, claro. A equipe brasileira teve lampejos, reagiu no segundo tempo, tentou se impor. Mas isso, num cenário de altíssimo rendimento, é como tentar apagar incêndio com um balde d'água. A intensidade do adversário não permitiu descanso. E quando o ritmo caiu por um instante, o Flamengo foi punido com precisão cirúrgica. O El País da Espanha sintetizou assim: o futebol europeu não perdoa vacilos, e o Flamengo vacilou. Já a CNN Sports nos Estados Unidos foi ainda mais brutal. O clube brasileiro apostou na emoção. O adversário respondeu com método.
Na América do Sul, a reação da mídia foi dividida entre frustração e resignação. O Globo Esporte classificou a derrota como um alerta duro e necessário. O TIC Sports da Argentina ironizou: mais uma vez, o gigante brasileiro acorda com gosto de ressaca europeia. As redes sociais, como era de se esperar, viraram um campo de batalha. Memes, debates acalorados, torcedores rivais celebrando, influenciadores internacionais comentando a eliminação como se fosse um evento global. Porque foi. E nesse mar de opiniões, uma certeza se estabeleceu. O Flamengo sentiu, e o mundo notou. A eliminação também abriu espaço para discussões mais profundas. Ex-jogadores, técnicos e analistas começaram a debater se os clubes sul-americanos deveriam reformular suas pré-temporadas, adotar novas metodologias de treino ou até mesmo buscar alianças internacionais para elevar o nível competitivo. O argentino Juan Pablo Sorín, em uma live pós-jogo, foi direto: não dá para competir com base em camisa. Isso é coisa do passado. O futebol hoje é ciência, é dado, é planejamento. E nisso, infelizmente, estamos ficando para trás. Já o ex-zagueiro italiano Fábio Cannavaro, em participação na Sky Sports, cravou: se o Flamengo é o topo da América do Sul, o abismo é ainda maior do que imaginávamos. Essas vozes ecoaram forte, não só entre jornalistas, mas dentro dos clubes, nos bastidores, nos corredores onde decisões são tomadas. Porque a verdade é essa: o resultado de ontem tem potencial para transformar a forma como o futebol do continente se enxerga, ou pelo menos deveria. Enquanto isso, do outro lado do mundo, os comentaristas esportivos que acompanharam o jogo celebravam a vitória não como um feito isolado, mas como parte de um ciclo vitorioso de hegemonia que parece não ter fim. O Kicker, da Alemanha, publicou: o futebol europeu mostrou mais uma vez que não basta querer. É preciso saber como. O Daily Mail, do Reino Unido, ironizou: a próxima edição do Mundial deveria ser renomeada para Desafio Sul-Americano contra a Realidade. Na Ásia, o Sina Sports, da China, foi além. A diferença entre Flamengo e seu algoz não está apenas no placar, está em anos-luz de metodologia. Mas, no fim, talvez a frase mais simbólica tenha vindo de um analista brasileiro durante uma transmissão de rádio. O Flamengo não perdeu o jogo ontem, perdeu uma chance de ouro de mudar a história. Porque é exatamente isso. Não foi apenas uma derrota, foi um divisor de águas. Foi a constatação dolorosa de que ainda há um caminho a ser percorrido. E ele não é curto, nem fácil. É um caminho de mudanças estruturais, de humildade, de recomeço. O Flamengo, como clube, vai continuar. Como gigante também. Mas depois de ontem, qualquer discurso de favoritismo internacional terá que ser mais do que paixão. Terá que ser sustentado por mudança. E agora, resta a pergunta que martela na cabeça de torcedores, dirigentes, técnicos e jornalistas: o que vem depois? Porque se essa eliminação for tratada como uma simples fatalidade, como mais um dia ruim, nada mudará. Mas se for usada como ponto de virada, como choque de realidade, talvez ainda haja esperança de um dia ver o futebol sul-americano de novo no topo, não pela história, mas pelo presente. A torcida do Flamengo merece isso, o futebol do Brasil também. Mas, principalmente, o próprio clube merece se olhar no espelho e entender que grandeza se constrói todos os dias. E que no futebol moderno, querer não é mais suficiente. E aí, no silêncio das análises, na pausa entre um comentário ácido e outro mais empático, resta uma reflexão: quantas vezes mais o futebol brasileiro vai aceitar ser coadjuvante em um roteiro que já foi seu? Essa pergunta ficou no ar após o apito final. Ficou nas arquibancadas, nos vestiários, nas manchetes, e talvez continue ecoando nos próximos dias, semanas, meses, até que alguém decida que é hora de mudar a história, de verdade, porque se continuar assim, o Flamengo e os outros gigantes do continente vão seguir desfilando tradição, empilhando frustrações e servindo de escada para os que já entenderam o jogo do futuro. E a pergunta que fica para você, que acompanhou tudo, sentiu tudo, vibrou e depois calou: o que fazer agora? Você ainda acredita nesse projeto? Ainda acredita que dá para competir com os grandes? Ou foi a gota d'água? Escreve aqui nos comentários. Me conta a sua visão. E como sempre, o melhor comentário vai direto para o topo. Vamos abrir esse debate, porque depois de hoje, ninguém mais pode ficar em cima do muro.